Para o terceiro case, o Paulo vai trazer para a gente Câmara Técnica Costeira do CBH, BIG, iniciativas e primeiro passo para a implantação. É BG, né? Desculpa, falei BIG. Bom dia. Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. Sim, perdão. Câmara Técnica Costeira. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito feliz, na verdade, porque desde 85 que eu lido com essas questões, com gerenciamento costeiro no momento, sou oceanógrafo de formação, posteriormente com gestão costeira, e desde então, ou melhor, até há pouco tempo atrás, eu não via essa questão do mar, né, das águas salobras e salinas, como considerado pela resolução CONAMA 357, 2005, consideradas, né? E isso é muito importante. E ainda que aqui mesmo nessa tribuna tenham dito que o Brasil só olha para o mar, deu as costas para os recursos hídricos, né, continentais, eu discordo de quem falou isso. Estou esperando eu colocar a apresentação ali, tá? Por favor. Ao contrário, o Brasil também não olha para as águas do mar, ainda que seja um país costeiro. Talvez não olhe para as águas doces continentais, porque a maior parte da população agora é urbana, há 2, 3 ou 4 gerações, perdeu a relação com o ambiente continental, e esse ambiente continental está na mão de pouquíssimas pessoas, né? Nós falamos de um dos países com maior concentração fundiária do mundo, de terras agricultáveis, o que é um absurdo. Então, talvez daí venha essa desvinculação entre a população com os recursos, mas isso seria uma questão para uma outra questão. Bom, a Câmara Técnica Costeira, deixa eu colocar o tempo aqui, ela foi instituída agora, em janeiro de 2022, e tivemos a primeira reunião em maio, dia 18 de maio, e nosso objetivo é apresentar o que a gente conseguiu avançar nesse período, e os desafios que se apresentam, né? Pode, por favor, sou eu que passo, né? Qual é esse aqui? Qual que é esse aqui? Qual o botão? É o grandão, mais simples. Bom, vamos falar um pouquinho do mar, né? Olha só, porque nós estamos falando de águas salobras e principalmente salinas. O mar sempre causou medo e pavor para as populações. Essa história é muito bonita, né? Tanto que, por isso, um dos motivos que o Brasil deu as costas para o mar. Porque quem tripulava as caravelas para vir aqui, vir para cá, era a força. E 90% quase da tripulação morria, né? De escorbuto, por fome, por sede. Então, bom, isso gera ou seja, o medo do mar, né? E principalmente o medo da morte no mar, né? Que é algo que, se o mar já assustava, imagina morrer no mar, né? Bom, então isso fez com que despertasse que nas águas, no mar, sempre houve um espírito de cooperação, a ponto tal que, por exemplo, piratas e navios afundados não eram deixados para morrer a fogo, eles eram trazidos a bordo, né? Então, as relações envolvendo o mar, ela sempre foi diferente das relações envolvendo em terra, né? Sempre na base da violência, da truculência, não que no mar não exista, isso é inerente do ser humano, né? Mas o mar, em função da nossa insignificância, da nossa pequenez, das nossas limitações, ele exige que nós ajamos de forma cooperada. Bom, em função disso, na Segunda Guerra Mundial, graças aos meios, ao desenvolvimento tecnológico, houve um grande avanço, né? E com isso, os navios do eixo, né, América do Norte e Europa, navegando nos oceanos Atlântico e Sul e Pacífico, começaram a gerar muitas informações, que possibilitou, por exemplo, que em 1958, portanto, 13 anos depois de terminada a guerra, né, se tivesse o primeiro mapa do assoalho dos oceanos, né? Foi em 1958, o ano que eu nasci. É impressionante isso. Ou seja, se conhece ainda hoje, mas se conhece mais a Lua do que os fundos dos oceanos. Bom, isso possibilitou o quê? Que essas nações ricas, né, elas começassem a se adonar do fundo dos oceanos, porque tinham conhecimento, tinham tecnologia, tinham meios flutuantes, tinham dinheiro para isso. Bom, isso fez com que Isso fez com que o presidente da República de Malta, no final da década de 60, fizesse uma apresentação na Assembleia das Nações Unidas, dizendo algo muito importante. Ou seja, estava se assistindo, em função dessa, né, já que as nações ricas já o eram por terem explorado os países pobres periféricos, estava se assistindo a uma situação extremamente injusta,
né? Ou seja, os países ricos que já eram, estavam se apropriando da última fronteira da terra e da última possibilidade de tentar equilibrar essa disparidade entre alguns países muito ricos e uma grande maioria de países pobres e miseráveis. Foi tão marcante essa fala do presidente da República de Malta, que isso gerou nas Nações Unidas a terceira conferência das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, que aconteceu, né, de 74 até 83. Né? Bom, o que ele... Na verdade, se dizia o seguinte, isso foi considerado que as riquezas dos fundos marinhos eram herança comum da humanidade, que a conservação do ambiente deveria estar vigorando, ou seja, já traz Estocolmo 72, algo hoje poético, né? E até distante da nossa realidade, mas naquela época era muito importante, e buscando regulamentar diretrizes para orientar as nações a explorarem. Né? E o Brasil institui a Comissão Internacional para o Recurso do Mar em 74. Bom, isso faz o quê? O Brasil, como signatário da terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, institui 4 políticas setoriais. Aqui nós vemos o exemplo de uma política de Estado que está funcionando, né, ainda hoje, porque não foi descontinuada. O primeiro foi o limite externo da plataforma continental brasileira, e ele gera a Amazônia Azul, ou seja, aumentou em mais de 30% a Zona Econômica Exclusiva original. O Programa Setorial para os Recursos do Mar, o 2, que também notáveis avanços, o número de cursos de ciências do mar, né, de diferentes áreas que atuam nesse setor. Eu me formei em 85, naquela época existiam 2 faculdades, uma no Rio Grande do Sul e outra no Rio Grande de Janeiro. Hoje são em muitos estados litorâneos. O PROANTAR, Programa Antártico Brasileiro, que com grandes avanços, e o Plano Nacional de Gerenciamento, que é o objeto dessa fala, com o irmão subnutrido, raquítico, desprezado, como todas as políticas territoriais desse país. Né? Vim entender agora há pouco tempo. Ou seja, a política territorial nesse país, graças à estrutura agrária e fundiária que nós temos, não tem muita dificuldade em avançar. Bom, e o objetivo do PNGC é orientar o desenvolvimento de atividades, diminuir impacto nas zonas costeiras e marinhas. Os princípios nós vamos poder nos debruçarmos aqui, mas são muito bonitos, são fundamentais. Hoje ainda se fala nisso, ainda que ele tenha se perdido dessas políticas aqui. Né? O objetivo era planejar e gerenciar o uso de forma integrada, procurando incrementar a atividade econômica e diminuir o impacto ambiental. Ele tinha objetivos específicos de mencionar a potencialidade, compatibilização humana, atuar na preservação, conservação e reabilitação de ecossistemas litorâneos. Você vê, isso é de 88, hein? Lei 7661. Né? Enfim, e os instrumentos, porque toda a legislação voltada a alguma específica, né, setorial nesse caso, ela tem instrumentos. Se a gente for na 9433, então lá, quais são os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos? Né? O enquadramento da água é uma delas, comitê de bacia é outro, e aí por fora. Né? Bom, e se vocês olharem aqui, olha ali no 4.8, Plano de Manejos de Microbacias. Isso é de 1988. Foi muito avançado, né? Ou seja, se conceber essa possibilidade de integrar a gestão costeira com gestão marinha. Bom, posteriormente, em 97, pela resolução CIRM número 5, e posteriormente o decreto 5.300 de 2004, surge o PNGC2, Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 2. E o que acontece? Bom, a título de pragmatismo, né? Ou seja, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro vem da água, vem do mar, com uma das pernas da Política Nacional para o Recurso do Mar. Mas a título de pragmatismo, mas também por não contar com profissionais da área de ciências do mar, 2 minutos já? Não. Bom, então, se perde essa possibilidade. Né? Ou seja, vira vira um projeto para atuar com a área litorânea imersa. Bom, e o que vai acontecer? E no CBHBG, nós temos aqui 6 subcomitês, já falamos disso. Nós temos aqui as regiões hidrográficas, né? As unidades... o HP, Unidades Hidrológicas, pelo menos, são 9 no Rio de Janeiro, e a 5ª, número 5, é o território da Baía de Guanabara. Nós temos essas 5, tínhamos até 2021, essas 5 câmaras técnicas, são comuns aos demais, com mais ou menos... Bom, e surge, graças a uma iniciativa de 2005, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, portanto, que criou uma câmara técnica para integração e gestão das bacias hidrográficas dos sistemas costeiros,
posteriormente, graças a isso, surge, então, no âmbito do Comitê de Bacias, a necessidade de se instituir uma Câmara Temática Costeira, tendo como referência a própria lei do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, Política Nacional de Recursos Hídricos e, grande surpresa, né, as áreas úmidas, Convenção Ramsar, né, o decreto 1905 de 96, que o Brasil é signatário, e que aí sim a gente começa a ter uma cara de ambiente, tem uma cara de ecossistema, porque até então, né, e ainda hoje a gente vê isso, ou seja, na verdade nós falamos de recurso hídrico, a água não existe, né? A água como fonte de vida, né, como sustentáculo de todas as espécies, inclusive a gente, nos ambientes límnicos, estuarinos e marinhos, não faz parte, né? Faz parte o recurso, mas os ecossistemas que geram todos os serviços que nós precisamos, como seres heterotróficos de topo de cadeia, né, monoespecíficos até, não aparece. E aqui sim, graças então à Convenção Ramsar, que pela resolução CNRH de 148 de 2012, que utiliza então esse instrumento para operacionalizar o programa 9, que é a gestão de recursos hídricos integrada ao gerenciamento costeiro, incluindo as áreas úmidas, né? Bom, as áreas úmidas podem ser costeiras, pântanos, charcos, turfas, todas essas áreas temporária, permanente ou temporariamente cobertas por água, mas também pode ser marinhas, até a profundidade de 6 metros, em função da importância, tá? Bom, o que a gente tem? Baía de Guanabara tem diversos ecossistemas, só que então, onde atua um comitê de bacia hidrográfica costeira? Essa é uma discussão. E o espelho d'água? Onde é que vai ou não vai? Como é que fica? Nos rios, tudo bem, isso está claro. Bom, e a gente tem, portanto, então, se a gente for ver até 6 metros, essa aqui, não sei como é que foi dando. Essa aqui é a isobatimétrica, a linha de profundidade de 5 metros. Portanto, todo o fundo da Baía de Guanabara faz parte desse instrumento, bem como as laterais, né? E bem como também os corpos d'água interiores, as lagunas, os sistemas lagunares e as margens deles, né? E também, por exemplo, a zona costeira, de novo, novamente, até linha de 5 metros de profundidade, né? Poxa, mas vai abarcar tudo? Não, na verdade, não é abarcar tudo. Bom, e com isso a gente tem alguns programas, são 4 subprogramas. Tem ou seja, o subprograma Quadro Institucional Legal, Instrumentos de Gestão, Base Territorial para Gestão Integrada, e Educação Ambiental, Capacitação, Comunicação e Mobilização, né? Bom, em função dos diversos vetores que existem nessa região. Bom, essa aqui a gente procurou representar como é que funciona a Câmara Técnica Costeira, e os objetivos dela. Bom, o que a gente fez? Na primeira reunião, dos participantes, nós obtivemos o que eles consideravam importante como área de atuação da Câmara Técnica Costeira. Bom, dividimos, agrupamos em aspectos estratégicos, conceituais, legais, táticos, parcerias, parte territorial ou em termos de usuários. Posteriormente, abrimos, né, cada subprograma, os diversos objetivos específicos, relacionamos cada objetivo, cada subprograma e objetivos, com os objetivos das câmaras técnicas definidos em regimento interno, né? Sem contar com, além disso, pesca, maricultura, transporte hidroviário, que não aparecem, né, nem na Resolução 48, nem tampouco no gerenciamento costeiro, e nem na Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, mas, além disso, lixo, erosão costeira, espécies invasoras, entre outras. Bom, e aí o que a gente fez? Né? Nós, relacionando na coluna direita os subprogramas, por exemplo, do programa 9, por Quadro Institucional Legal, relacionamos com os objetivos definidos pelos participantes, preliminarmente definidos, e relacionamos com as câmaras técnicas, né, do Comitê de Bacia Hidrográfica, aqui à esquerda. Ou seja, então, no subprograma 2, essas atividades tem essas. Você veja que um subprograma ele gera, né, na verdade, ele precisa demandar série de que estão relacionadas a essas câmaras técnicas, né? Bom, base territorial, idem, e comunicação, como o Mauro já falou, já ressaltou, a importância, olha só a importância que tem a parte de comunicação e mobilização, né? Bom, então, além disso, criamos um grupo de trabalho de empreendimentos para avaliar o impacto, né? Agora, a dúvida é a seguinte, concluindo: as instâncias intra-Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara têm condições de apoiar a CT Coast na realização dos seus objetivos, né? Porque a gente não está fazendo nada do que a lei não definiu. Agora, tem condição? Caso não disponha, a gente sabe que não dispõe, né, porque elas já não conseguem dar conta das atribuições que têm, né? Como assegurar as condições para o cumprimento dessas atribuições? De que forma? Né?
Sim, e as instâncias extra-Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, elas podem contribuir? São diversas, algumas que a gente está mapeando. Bom, e se não, o que a gente precisa para poder avançar? Quais tipos de arranjos institucionais podem ser desenvolvidos para contribuir para a consecução da CT Coast, né? E não é só ela, porque ela é indissociada do próprio Comitê de Bacia Hidrográfica. Adicionalmente, os objetivos precípicos de cada uma dessas instâncias identificadas. O presente diagnóstico, ou um proto-planejamento estratégico, poderá contribuir para as ações do CBHBG? Né? Acho que esse trabalho, ele pode nossa ideia é que sim, mas agora a gente está entrando em período eleitoral, ou seja, vão parar as atividades só depois de resolvido. E é importante ressaltar que a diferença é atividade meio e atividade fim. Eu venho da iniciativa privada também. Atividade fim é muito clara. Uma empresa não sobrevive no mercado se ela não tiver muito claro a sua atividade fim. E para isso ela tem atividades meios. E o Estado, de uma maneira geral, ou o governo, não o Estado, né, ele confunde muitas vezes a atividade meio como se o fim em si. Então a gente vê muitas vezes discussões infrutíferas, infindas, né, que não contribuem para nos levar para os objetivos, né? Então, isso é importante. Outra questão fundamental, continuidade administrativa, né? Ou seja, a cada 30 anos, não sou eu quem diz, nosso país é desmontado, né? E se destrói, se desconsidera tudo que foi feito para algum salvador da pátria querer começar do zero de novo. Será que existe corrupção maior que essa? E nós falamos isso no nível federal, nível estadual e níveis municipais, né? Ou seja, tudo o que foi feito, percentual do PIB que foi investido para aquelas coisas, é desconsiderado, é jogado no lixo, e aí novas pessoas, muitas vezes desqualificadas, são contratadas, vão receber para poder fazer algo que já se tinha feito, de certa forma. E, por final, bom, eu venho do tempo de gerenciamento costeiro, que virou gestão, que é algo que vem da iniciativa privada. Mas gestão ambiental. Mas será que é gestão? É ingestão ambiental? É digestão? Ou é congestão? Ou seja, que dor é essa? O que a gestão ambiental está propiciando? E a preocupação? E a gestão hídrica? Ela corre o risco de seguir da mesma maneira, na mesma senda que a gestão ambiental seguiu? É uma preocupação, e eu estou há pouco tempo. Bom, me desculpe ter me alongado. O objetivo é a gente não convidar, né? Nós não temos essa... Mas instar, né, que outros comitês de bacias hidrográficas costeiros, né, poxa, para a gente poder somar esforços, porque os planos nacionais, na verdade, os planos estaduais de gerenciamento costeiro e municipais, que são raros, não dão conta desse desafio, porque eles não enxergam a água, ainda que seja a matriz e a razão de ser do município, e os planos de recursos hídricos não enxergam a água salobre e salina, né? Então a gente fala de irmãos chipófagos, né? São com o mesmo tronco, com duas cabeças, que é o nosso país. A política de recursos hídricos olha para um lado, gerenciamento costeiro olha para o outro. E elas não se enxergam, ainda que tenha a base, a mesma matriz, que é a água. Muito obrigado, me desculpe ter me alongado um pouco mais. Estamos à disposição.